gostaríamos de convidar as palestrantes que irão compor a mesa redonda. Combate à desinformação, fake news na área da saúde. Convidamos a nutricionista Luciana Aragão. Ela é graduada pela UNESA, atua na área clínica com abordagem em comportamento alimentar, capacitada pelo Instituto Nutrição Comportamental, é aprimorada em transtornos alimentares pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMU-USP, colaboradora do Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares do IPUB, UFRJ, também foi advogada bacharelada pela UFRJ. Convidamos também a jornalista Érica Farias. Ela é repórter e social media da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde, com ênfase em hesitação vacinal, saúde nas mídias sociais e comunicação e saúde. Possui graduação em Comunicação Social com habilitação em jornalismo pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso, a faixa. Desde 2015, atua como jornalista na Fundação Oswaldo Cruz. Para moderar esse debate, convidamos o conselheiro e coordenador da Comissão de Ética do CRN 4, Gustavo Chicaiban. Por favor. Oi. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, como eu sou professor, já fico solto aqui para falar com vocês, né? Obrigado pela apresentação, obrigado, meninas, por estarem aqui presentes. Eu atualmente estou como coordenador da Comissão de Ética e é muito oportuno para a gente poder tratar exatamente desse assunto, sobre desinformação e fake news. Constantemente a gente recebe denúncias acerca das desinformações, fake news, postagens que vão de conflito ao Código de Ética e Conduta do nutricionista. E eu acho que o evento aqui hoje, a ideia é a gente poder explanar um pouco sobre isso. E depois, no final, que a Érica e a Luciana Aragão terminarem de explanar a palestra delas, vou até fazer alguns comentários exatamente de como funciona o tratamento dessas informações pela Comissão de Ética e pelo Conselho. Ok? Então, sem mais delongas, eu vou iniciar aqui convidando a Érica. A gente teve aí uma pequena inversãozinha, né, pela nossa programação, mas a gente vai começar aqui pela Érica a proferir sua palestra. Obrigado, Érica. Obrigada, eu que agradeço. Deixa eu sair aqui da frente. Bom dia, gente. Bom, a gente vai falar sobre combate à desinformação em saúde. E como foi apresentado, né, eu sou jornalista, então eu trabalho com essa questão de mídias sociais, então no meu dia a dia tem bastante desinformação e eu também pesquiso isso. Então a desinformação em saúde ela está ali no meu dia a dia bem forte. Eu acho que antes da gente começar esse assunto, queria falar assim, que ele é bastante complexo, então eu trouxe uma apresentação que ela é um pouco conceitual também, histórica, para a gente não pensar que desinformação é só passar notícia falsa, que é uma coisa simples, e para mostrar a nossa importância nessa luta, já que a gente está falando em combate, para a gente pensar bem nas nossas armas mesmo. Se puder passar, por favor. Bom, vamos lá. Então, eu acho importante a gente começar conceituando desinformação. Esse termo ele vem traduzido para a gente do inglês disinformation, que seria a disseminação deliberada de informação falsa, conscientemente construída, com fatos manipulados, daí pode ser uma parte ou pode ser a informação toda, a fim de enganar o interlocutor. Ou seja, uma informação falsa que ela é construída para ser falsa. Não foi um erro que aconteceu, ela tem como objetivo ser fraudulenta. E tem uma outra palavra que, traduzida também, dá desinformação, que é misinformation, mas ela tem um sentido diferente. É uma informação falsa que ela é disseminada sem a intenção deliberada de enganar, ou seja, completamente contrário. Mas aí, como as duas traduzidas dão desinformação, tem muitos pesquisadores hoje aqui no Brasil que já estão usando a palavra misinformação. É uma tradução um pouco ainda prévia, talvez a gente consiga uma palavra melhor, mas, por enquanto, é o que a gente tem.
E a gente chega, então, complexificando mais em fake news, que foi eleita a palavra do ano em 2017 pelo dicionário Collins, um dicionário britânico. Embora sejam 2 palavras, eu sei, tá, gente? Mas foi eleita a palavra do ano. Vamos pensar no termo do ano. Isso porque em 2016 teve eleição presidencial nos Estados Unidos e o Donald Trump concorreu. Não sei se vocês lembram, mas ele falava o tempo inteiro que a mídia estava inventando coisas sobre ele, que era tudo mentira, que aquelas coisas que estavam falando não eram verdade, que queriam derrubar. Ou seja, ele repetia bastante que estavam produzindo fake news sobre ele. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Se vocês pensarem em alguma coisa. Mas, então... Obrigada. E aí ele falava isso, e aí a equipe que escolhe a palavra do ano, eles perceberam que o uso do termo fake news tinha aumentado em 365% em 2016. E aí, por isso, eles elegeram, né, como palavra do ano em 2017. Daí, eles também definiram fake news, eles mudaram um pouquinho. Antes era só a informação falsa. Mas aí eles definiram agora como informações falsas, muitas vezes sensacionalistas, disseminadas como se fossem notícias. Quando a gente usa notícias, são notícias jornalísticas, tá, gente? Aquele formato, aquela estrutura de texto jornalístico. Existe toda uma discussão, que eu não vou entrar muito nela, sobre o uso do termo fake news, especialmente sobre quem pesquisa ali na área de comunicação. Entendendo que news é uma notícia jornalística. Se ela é uma notícia jornalística, presume-se que ela é verdade. Porque o jornalismo ele precisa fazer checagem, apuração. Então, não faria sentido a gente usar uma falsa notícia jornalística. É uma notícia mentirosa, uma notícia fraudulenta, mas uma notícia jornalística mentirosa para a gente acaba não fazendo tanto sentido, porque vai contra tudo que a gente acredita na comunicação. Mas isso é uma outra história. Então, vamos pensar assim. Vocês podem estar pensando, então fake news é uma coisa nova? Surgiu com o Donald Trump? Não, na verdade, esse termo tem registros dele sendo usado desde o século XIX. Mas o que é novo, gente? O que é novo são as plataformas de mídia social, o alcance absurdo que a gente tem hoje com mídia social. Para vocês terem ideia, em janeiro de 2024, o Data Report, que é um relatório que faz algumas medições, eles viram que a gente tinha 144 milhões de usuários de mídias sociais. Isso representa 66,3% da nossa população, o que é muita gente. E o que acontece nas mídias sociais? Emoções, coisas que causam choque na gente. Bom, eu não preciso dizer para ninguém que quando alguma coisa mexe com você nas mídias sociais, a primeira coisa que você faz eu vou mandar para alguém. Eu vou mandar para o grupo das amigas. Eu não sei o direct de vocês, mas o meu direct é só encaminhando tudo para o grupo da família, para minha amiga, enfim, né? A nossa vida é assim. E os algoritmos, eles perceberam isso, que o que mexe com as nossas emoções, eles também podem ajudar a impulsionar. Por quê? Tempo de tela é lucro. Então, não é à toa. Só que a desinformação, ela também trabalha com isso. Como ela é criada intencionalmente, ela já pensa o quê? Vou criar coisas que mexam com as emoções deles, e a gente vai falar um pouco sobre isso. O resultado é que tem uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, de 2018, que mostra que uma notícia falsa tem 70% a mais de chance de viralizar do que uma notícia verdadeira. É um desafio. A gente chega, então, em desinformação científica em saúde, que ela ainda é mais preocupante. A gente só vai piorando, né? Mais preocupante, porque ela diminui a confiança nas instituições científicas e governamentais e impacta diretamente na tomada de decisões em saúde. Gente, uma pessoa com medo, uma pessoa assustada, ela não sabe se ela toma mais uma dose de vacina, né? Já foram tantas doses de vacina, será que eu preciso botar esse veneno no meu corpo? Ela não sabe se ela toma um suplemento que ela viu alguém falando ou se ela marca uma consulta com um profissional de saúde. O que muitas vezes mascara um sintoma, atrasa um diagnóstico. Ela não sabe se ela toma um remédio que não é indicado para aquilo, mas que agora tem alguém falando, né? Como a gente viu na Covid, com ivermectina, cloroquina. Ela não sabe se ela faz uma dieta milagrosa, mesmo que vai tirar dela aquele alimento que faz ela feliz. Porque, né, tem alimentos que fazem a gente feliz.
Eu até falei com a Pabili, na bio dela tá falando, eu gosto de bolo. Gente, eu também gosto de bolo, sabe assim? Então eu preciso não ser mais feliz, eu preciso viver esse terrorismo nutricional o tempo todo? Ou seja, a desinformação, ela deixa a gente sem saber que decisões a gente vai tomar. E como ela funciona? Ela usa ali a estratégia das emoções, que é uma base, vamos dizer assim, para toda a desinformação. E ela também pega crenças pessoais. Ela pega questões religiosas, questões de família, questões culturais. E, às vezes, mistura ainda um pouco com preconceitos, aqueles preconceitos enraizados. Daí, mistura tudo nessa informação e ela começa a ter um teor de verdade muito forte, porque ela se conecta com as pessoas. E essa verdade passa a ter um peso maior do que as evidências científicas sólidas. E, para além disso, para piorar ainda um pouco mais, essa desinformação ainda favorece o quê? O surgimento de novas autoridades ou influenciadores que vão ganhando legitimidade, ou porque entra em consenso com o que eles estão falando, com o que as pessoas já pensam. Sabe aquela coisa que a pessoa queria que alguém desse respaldo para o que ela sente, e, de repente, vem alguém e fala, é isso. Acaba tendo mais peso do que as evidências científicas. E também tem esses influenciadores, né, cheios de opinião, aproveitando o tema do evento, que vão dando pavor nas pessoas sobre diversos temas e depois eles vão lá e eles têm uma solução para aquilo que eles mesmos criaram o seu medo. É impressionante. Mas, gente, é muito delicado. Vamos pensar assim, uma mulher que vive na nossa sociedade, logo ela sofre todo o peso de se enquadrar num padrão, né, um padrão de beleza, o padrão da magreza, que ainda é visto como o padrão de saúde. E aí, de repente, ela está lá rolando o feed do Instagram. E aquilo está mexendo com o emocional dela, porque a gente sabe que mexe. E aí vem um post patrocinado de uma mulher também, falando, oi, amiga, você que acabou de se olhar no espelho e está mal com a imagem que você viu, seu coração está apertado. O seu casamento já não está mais tão bom, porque você está insegura. Eu já estive no seu lugar. Eu estive e eu não vou deixar você passar por isso também. Eu tenho a solução e é comprovada cientificamente. Clica aqui nesse link, né? Clica aqui nesse link que eu vou te ajudar. Em uma semana você vai voltar a sorrir. Gente, vocês acham mesmo que é fácil você fugir disso? Porque, assim, racionalmente, beleza, se a gente ficar racionalizando, não, em uma semana não tem como, não sei o quê. Mas na emoção do dia a dia ali, a pessoa falou, gente, tocou no seu coração, você já está onde eu clico, onde eu assino. Né? Então, é bem complicado, porque, como ela fala assim, é comprovado cientificamente. Porque eles são espertos, gente. A desinformação, o lado da desinformação, eles sabem usar as estratégias muito bem. Eles utilizam evidências científicas também. Não é ao acaso. Só que eles utilizam evidências falhas, desatualizadas, erradas, muitas vezes, estudos que não têm nenhum embasamento, só teve um estudo com 8 pessoas que foram testadas, mas está lá. E aí o que acontece? Como a conexão com essa mensagem é tão forte, as pessoas não vão pesquisar. Que pesquisa foi essa? Elas vão e simplesmente se entregam. E a correção, muitas vezes, dessa pesquisa, dos dados, ele não tem o mesmo valor, não gera o mesmo impacto. Tem pesquisas que já mostram correção de desinformação não gera o mesmo impacto. Aí, se a gente for pensar na saúde, vocês lembram aquela pesquisa que saiu em 1998 na Lancet, que associava a vacina tríplice viral com autismo? Gente, a pesquisa foi refutada, os autores abandonaram o estudo, viram que tinha sido produzido completamente de forma enviesada, mas até hoje, quando tem campanha de vacinação, as pessoas começam a ficar com medo, você vê essa pesquisa surgindo. Não, mas, dá autismo. Então, é bem complicado. Então, além de medo, pânico, dúvidas, o que a desinformação ela também gera? E é bem interessante a gente entender essa estrutura. Ela gera lucro. Há toda uma estrutura que lucra com a desinformação. E, gente, a desinformação ela não acontece ao acaso. Não é coincidência que, caramba, tem uma desinformação sobre isso. Existem empresas criadas para fazer desinformação. Elas pensam, qual é o meu objetivo? É que as pessoas tenham medo de tal coisa? Na verdade, qual é o objetivo do meu cliente, né?
tenha medo ou não acredite em alguma coisa, então eles começam a produzir, eles veem quais são os nichos, né, que funciona esse tipo de desinformação vai funcionar aqui naquele nicho. E aí eles começam a mandar aos poucos, vão vendo se funciona, se não funciona, volta a desinformação, fazem ali uma lanternagem, e aí eles tentam de novo até que eles percebam que está pegando. E no momento que está pegando, vai por robôs, né, os bots, vão sendo distribuídos em WhatsApp, em comentários no Instagram. Quantas vezes a gente vê comentários ali repetidos? Se você clicar, não é nem pessoa real, é um perfil falso. E também tem a publicização, ou seja, vai ser anunciado. Não sei se vocês já viram, imagino que sim, alguns sites que vendem esses suplementos, né, sem comprovação científica, mas aí se você clica, abre uma página também com uma matéria, aparentemente jornalística, e muitas vezes tem até uma tarjazinha vermelha em cima, escrito saúde, bem para parecer com G1. E tem pessoas entrevistadas, tem profissionais entrevistados. É muito difícil você perceber que aquilo ali não é verdadeiro. Só que, de vez em quando, porque às vezes eu presto atenção nisso, tem ali escrito ou patrocinado ou anúncio, mas é bem pequenininho. O que a gente vê? Que o Google Ads, a plataforma de anúncios do Google, ela é uma grande anunciante de desinformação no nosso país. Então, quando a gente pensa em quem lucra, grandes empresas, as que produzem, as que estão lucrando, o próprio Google, campanhas políticas. Se existe uma desinformação que diz que a crise climática é uma loucura, que não tem como medir crise climática, gente, tem alguém que está lucrando, tem políticos aí que querem flexibilização de leis ambientais. Não é coincidência isso. E tem indivíduos que proliferam desinformação científica em benefício próprio, sejam os pseudocientistas que vão falando sobre a contaminação de alguma coisa. Bom, minha área de pesquisa é vacina, né? Então, eles vão falando, vacina é veneno, depois eles falam, mas eu tenho um curso que vai te desintoxicar. Tem uma que fala desintoxica e cura, com Y, assim, acho bonito o slogan dela. Uma coisa com carvão ativado, com flúor, você vai tomando umas atrocidades para poder se desintoxicar, mas eles estão ganhando dinheiro. E influencers também, que ou têm um produto no final, ou que acabam lucrando mesmo só do fato de estarem fazendo a desinformação ali, vão ganhando seguidores, vão aterrorizando, vão ganhando cada vez mais dinheiro, e isso vai seguindo. Então, eu trago aqui a importância da gente pensar em regulação de internet, regulação de mídias sociais, de plataformas de busca. E da gente se unir também. Eu acho muito importante a gente estar aqui nesse evento, entendendo a importância da gente estar nesse debate, pensando realmente na regulação, porque as pessoas não podem ficar indiscriminadamente falando atrocidades que impactam a saúde da nossa população. Mas é uma luta difícil, gente, porque é uma luta quase que institucionalizada. Se a gente for pensar no PL das fake news, que tem outro nome, né? Era Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet. Estava sendo votado ano passado. E foi, eu não sei se vocês lembram, mas foi um alvoroço. E tanto é que, na época, o Google colocou esse aviso aqui embaixo. Ó, o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Gente, o Google, será que ele é bonzinho, assim, altruísta? E pensou, vou falar isso para eles, acho que eles merecem saber. Ou será que ele vai perder dinheiro, né, se a gente controlar a desinformação nas redes, a questão do uso de dados, será que eles não vão perder dinheiro? E agora, terminando, chegando no final, trouxe aqui alguns desafios em comunicação e saúde para vocês, que é minha área de atuação, mas pensando comunicação e saúde mesmo como uma área interdisciplinar, nem só aqui na comunicação, nem só na saúde, pensando a comunicação como relação, ela é necessária. A comunicação, ela ajuda a promover o acesso à saúde, então a gente não pode pensar assim, eu sou só da saúde, eu não tenho que pensar em comunicação. Gente, comunicação está em tudo. A gente que trabalha ali, né, na comunicação em instituições de saúde, a gente está o tempo inteiro agora tentando se reinventar. Com mídias sociais, que ele tem um ditado, né, que é trocando pneu enquanto o carro está em movimento. É mais ou menos assim que a gente tem se sentido. O tempo todo vendo, pesquisando, o algoritmo muda, então a gente tem que mudar também. Isso tudo para a gente não recorrer a velhos padrões de comunicação.
um modelo campanhista que a gente tinha lá para a década de 80, que funcionava, ele funcionou por muito tempo, mas era numa época também que os veículos de comunicação eram outros, os que estavam mais em ascensão. Era a televisão, o jornal impresso, então eles não permitiam que diferentes vozes estivessem ali, que é diferente do nosso meio hoje com as mídias sociais. Então, é importante que a gente pense, sim, nas plataformas de mídias sociais, esses recursos de engajamento e alcance, como necessários e relevantes aos debates em comunicação e saúde. Tem muita gente que pensa assim, não, mas meu trabalho é sério. Eu vejo isso dentro da comunicação mesmo. Não, a minha parte é séria. Não tem mídia social. Gente, é uma nova realidade. A gente goste ou não, ela está aí, que nem o colega da inteligência artificial falou, não vai, acho que não vai embora. Né? Então, a gente precisa ver qual é a melhor forma da gente agir dentro disso. Eu trouxe aqui alguns caminhos que podem direcionar nesse trabalho. Evitar um modelo transferencial de comunicação. E o que é o modelo transferencial? É aquele que pensa que existe um polo emissor, que tem o conhecimento, e um que só recebe. Ele é quase um agente passivo, ele está ali só para receber aquilo que a gente está mandando. Então, parece assim, se a gente falar assim, tome vacina, pronto, resolveu, faltava só a informação, faltava só alguém dizer. Será que resolve? Ou será que resolve a gente falar assim, não compartilhe desinformação? Agora, a gente entendendo como toca toda a questão da desinformação, ou não acredite em desinformação. Olha quanta coisa está misturado nisso, para a gente pensar que só passar isso vai resolver. Não vai. Porque a questão também passa pela interlocução. A gente saber com quem a gente está falando. E isso é muito importante quando a gente está pensando em combate à desinformação, mais ainda do que da comunicação em si, na área da saúde, que a gente entenda qual é o contexto de vida daquelas pessoas com quem a gente está falando. O que elas sabem, qual é a verdade delas, qual é o conhecimento delas, para não parecer que só a gente sabe o que a gente pode passar. Ah, não, porque eu acho que eles estão com dúvida nisso. Eu acho... Tá, e se a gente for lá e perguntar? E se a gente começar a descobrir qual é a situação de vida das pessoas para que a gente possa entender que nem todo mundo vai ter tempo para fazer a tal dieta ou para, enfim, seguir algumas regras. A outra questão é ativar sensações. Como eu falei antes aqui, as emoções são muito importantes quando a gente pensa em mídias sociais. Então, se você está lá, é legal pensar em como você vai ativar as sensações, como você vai criar conexões com as pessoas. Gente, ninguém precisa fazer dancinha, a não ser que queira, né? Que aí também... mas, assim, de que forma eu posso criar conteúdos interessantes, criativos? Tem hoje em dia muitas pessoas que trabalham com divulgação científica. A gente, inclusive, tem exemplos aqui, né, de pessoas que trabalham muito bem com isso. Então, qual é a forma da gente chegar no outro? É criando conexão, é gerando emoção. E, para finalizar, trouxe uns pontos que acho sempre bom lembrar quando a gente está trabalhando com comunicação e saúde, que é esclarecer dúvidas com linguagem acessível, evitar jargões específicos da área. Então, a gente quer que quanto mais gente possa entender aquilo, melhor. Utilizar sempre o conhecimento científico como embasamento, dizer quais são as pesquisas, que aquilo não está saindo só da sua cabeça. Tem pesquisas que embasam, e tem pesquisas recentes, e tem outras, sabe? Para a gente também começar a mostrar para as pessoas, olha, não basta que falem isso, que tem uma pesquisa. Tem que mostrar que elas são atualizadas, que tem outras. Então, a gente também vai mostrando para as pessoas de que forma que elas têm que ver essas informações. Indicar outras fontes confiáveis de informação. Às vezes, a gente terminou ali a nossa postagem, mas a pessoa pode estar com outras dúvidas. Então, se essa pessoa continuar com dúvida, ela pode acabar buscando, até que ela encontre alguém que vai passar desinformação. Então, é legal a gente falar, olha, você quer saber mais sobre esse assunto? Procura no site tal, vai no site do Ministério, procura guias alimentares, mas dá um direcionamento para essas pessoas. Acessibilidade. Sempre pensar em legendas para vídeos, legendas alternativas em postagens, se puder, tradução em Libras, sempre maravilhoso, porque facilita muito, a gente traz mais gente também para perto. Aquela hashtag descrição da imagem, para facilitar também leitores de aplicativos. E, por fim, equidade. Pode parecer uma bobagem, mas, às vezes, você cria uma peça, uma campanha, e se a pessoa não se sente representada ali,
ela já vai falar, então isso não é para mim. E os bancos de imagem hoje, a maioria deles é de fora. Então, quando você coloca, sei lá, população, 3 mulheres, vão vir 3 mulheres louras de olhos azuis. E assim, essa não é a nossa população é diversa, tem diversos rostos, tem diversas cores, tem diversas idades, tem diversos gêneros. Então, é sempre legal a gente fazer de uma forma que todo mundo possa se sentir contemplado. O desafio em desinformação, gente, ele é muito grande. Ele realmente precisa que a gente se una, que a gente vá em frente, pesquisando, vendo o que está acontecendo, se atualizando, porque só na boa vontade, vamos dizer assim, de quem está lá em cima, está muito complicado, embora eu acho que tem que registrar aqui o que aconteceu ontem, que foi muito legal, né? Assim, o X ter saído do ar. Então, assim, acho que é um começo de uma forma de regulação, mas a gente ainda tem muito pela frente. É isso, muito obrigada. Parabéns pelo dia de hoje, pelo belo trabalho. Valeu, Érica, obrigado. Só queria dar um aviso rapidinho. Pessoal, uma participante, na hora do coffee break, deixou a bolsa lá fora. Tem um blazer dentro, um blazer preto. Então, se vocês puderem olhar, de repente, se vocês não trocaram as bolsas, que tem um blazer dela com os documentos. Achou? Deixou? Então, pronto, achou. Resolvido. Pode continuar. Beleza. Muitas bolsas tem aqui hoje. Muitas bolsas. Iguais. Identifiquem a bolsa de vocês. Tem uma caneta aí dentro. Uma caneta funcional, inclusive, se vocês quiserem. Ela. Mas vamos dar sequência aqui. Vou convidar aqui agora a Luciana Aragão para proferir sua palestra. Obrigado, Luciana. Então, bom dia a todas as pessoas presentes. Digo sempre que eu nunca vou fingir costume, né? Meu 3º dia do nutricionista. Então, tá aqui com os meus colegas, com as minhas professoras que fizeram parte da minha formação. É muito bom, é muito especial. Então, a emoção vem, a gente, né, ao longo da palestra, eu vou me soltando um pouco mais e a gente vai falar hoje do combate à desinformação, fake news na área da saúde. Então, trouxe aí Luciana. Gente, eu não fico chateada, vocês podem me chamar de Luana, eu também atendo, tá? Porque o meu @ é luaragão, e aí a internet faz isso, né? Primeiro vocês me conhecem na internet, mas eu sou real, e eu, né, tenho vergonha, tenho as minhas inseguranças, mas estou aqui para falar com vocês de um tema que eu amo, e não à toa eu falo tanto nas redes sociais, porque é o que me move, é o que eu acredito dentro da nutrição, e espero que vocês saiam com essa semente plantada também hoje. Eu sou nutricionista, graduada pela Estácio de Sá, e eu não posso deixar de falar isso, porque a minha coordenadora de nutrição da época está aqui, né? A minha professora Manuela está aqui, então não tem como não citar. Foi graças ao apoio delas na época do meu primeiro grupo de estudos em comportamento que eu estou aqui, então obrigada. E também fui advogada, porque a gente dá os corres, né? A gente muda de ideia, muda de profissão, mas tudo se complementa. E foi aí que eu comecei a ficar incomodada com isso. Não é possível. O que elas me falavam na sala de aula não era o que eu estava vendo fora, não era o que me contaram a vida inteira. O que estava acontecendo? Então, os alimentos que prometeram mudar a vida das pessoas, e se vocês já tiverem feito alguma dessas prescrições, está tudo bem. Né? Porque a gente fala de alimentos, a gente fala de nutrientes, e é nosso papel, é a gente que tem que falar disso, mas a gente precisa refletir como que a gente está falando disso, como que a gente está se posicionando, porque o nosso papel é desmistificar, é trazer todo esse questionamento lá nas mídias sociais também, não só dentro do consultório. E, muitas vezes, a gente faz o quê? A gente fala, nossa, a blogueira está postando tal coisa. E aí vem o paciente e fala, não, porque eu vi no perfil da fulana. E a fulana é o quê? Nutricionista. Aí a gente fala, nossa, lembra daquele artigo do Código de Ética que eu não posso falar mal do colega? E a gente respira fundo, faz cara de paisagem e pede, né, por favor, para manter ali toda a seriedade. Mas, infelizmente, a gente vê os nossos pacientes sofrendo com isso. Infelizmente, é a realidade.
Então, as redes sociais têm essa maldita foto, né, da salada comendo feliz. Cara, é muito difícil comer salada assim. Não que salada seja gostoso, mas, cara, tem que higienizar, tem que limpar, dá trabalho. Não é assim que a gente vai comer salada. E a gente também não vai acordar às 5 da manhã, felizona, correndo, né? A gente acabou de sair de uma palestra, cara, a atualização tem que ser constante, eu tenho que pensar. Logo na minha vez de ser nutricionista, tá tudo tão difícil, estão fazendo fake news. Logo na minha vez, né? Logo na minha vez de ser adulta e ser nutricionista. Então, a gente também tem, né, nutricionistas que vão compartilhar suas vidas pessoais, e é uma realidade, mas a gente sempre tem que ter cuidado de compartilhar o que tem a ver com a nossa profissão e não ser mais um gatilho, né, não ser fonte dessa desinformação. E aí, complementando o que a Érica muito bem trouxe sobre desinformação, a gente, enquanto nutricionista, a gente não pode promover o nutricionismo, que é um termo cunhado por George Screens, e que ele fala justamente de que, ok, chia, quinoa, suco verde, a gente toma um suco verde delicioso ali, né? Tem propriedades nutricionais e a gente estuda sobre isso. Agora, a gente não pode tomar isso como uma verdade absoluta que vai mudar totalmente a vida da pessoa e que isso gerar medo, gerar confusão, introjetar uma crença, né, ali tão enraizada, tão rígida, nessa pessoa, que ela possa desenvolver um transtorno alimentar, que ela fique confusa sobre a alimentação dela, porque esse não é o nosso papel. Também me preparando para essa palestra, encontrei um termo que eu não conhecia, que é o disease mongering, que é como a gente fazer um sensacionalismo médico. Ou seja, a gente, onde não tem doença, a gente passa a criar doença. Por quê? Porque isso vende. A Érica falou de lucro, e é sobre lucro, mas é nosso papel não fomentar isso. Então, uma coisa que não era tida como doença, a gente passar a dizer que é doença. E a gente não pode fazer isso no nosso trabalho. E aí, complementando também o que a Érica trouxe, a gente pode piorar a adesão ao tratamento. Por quê? Porque as pessoas estão confusas. A gente fala de alimentação e nutrição e as pessoas não sabem comer. Então, está errado, né? A gente teve boa forma, eu cresci com a Capricho, tudo, né? Gente, olha, dá um Google, vejam a magrinha da Capricho. É desesperador. A magrinha não é nem mid-size, tá? Então, e é por isso, né, que a gente tá esse cenário, é isso que a gente tem. Então, pior adesão ao tratamento, pior relação com o profissional de saúde. As pessoas vêm com muitas informações, questionando muito. E é lógico que é nosso papel, mas é cansativo. Tem hora que, cara, você só quer trabalhar outra coisa e você está ali explicando por que não é para, sei lá, fazer tal restrição básico do básico. E você não consegue andar porque a gente está o tempo inteiro enxugando gelo. Tá? Então, desencorajamento de busca por ajuda, a gente não consegue executar políticas públicas de saúde, vocês viram, né, sobre a vacina, criação de falsas expectativas, de achar, poxa, vou ter aquele antes e depois, vou ter determinado resultado, e também abandono de tratamento. Somado ao fato de que a Pabile vai falar muito bem com vocês, de como a gente acaba perpetuando um padrão de beleza, o que leva ao estigma do peso, esse preconceito com pessoas gordas, e que vai gerando transtornos alimentares, outros prejuízos à saúde, e que eu não vou aprofundar aqui por conta do tempo. Tá? Então, essa revisão sistemática, no final, tem um QR Code para vocês com as referências. Então, no final, essa revisão sistemática trouxe todos esses impactos, mas ela é antes da pandemia. Então, pense, já era assim, imagina depois. Tá? E que nós, nutricionistas, temos a ver com isso? Nazaré icônica, e espero que vocês não estejam confusos como Nazaré. Então, né, que vocês saibam que a gente tem tudo a ver com isso. Por quê? E aí não é só no nosso atendimento
mas também nas redes sociais, porque é uma realidade, a gente tem que estar lá. Logo, na nossa vez de ser nutricionista, a gente não pode só atender, a gente tem que estar lá no Instagram, depois de um dia cansativo, fazendo vídeo. Gente, se me perguntasse, eu não queria estar lá. Né? É trabalho, então é mais um trabalho. A gente vai só aumentando. Então, na real, eu não queria, mas a gente tem que estar, e é muito legal quando a gente está, porque eu já encontrei pessoas na rua que não profissionais de saúde, mas que acompanhavam o meu perfil, nunca passaram em consulta comigo e me agradeceram. Né? Então, é um lugar que a gente tem que estar. E a gente tem que ter consciência de que a gente não sabe quem está do outro lado da tela, quem vai receber essa mensagem, e as pessoas elas são diferentes. As pessoas têm as suas especificidades, elas têm suas singularidades, e é nosso trabalho. Por quê? Porque a gente escolheu ser nutricionista. Dava para ter outra profissão? Dava. Né? Inclusive, dava para ser influencer. Dava para ter mais dinheiro? Também dava. Né? Então, mas a gente escolheu ser nutricionista. E aí, antes de tudo, peço licença para o plural no feminino, porque somos, na maioria, mulheres. Então, antes de sermos produtoras de conteúdo, somos nutricionistas. E isso a gente não pode esquecer, porque a nossa profissão é regulamentada. Então, a gente trabalha com a defesa do direito à alimentação adequada e saudável, que é um direito fundamental. O que isso quer dizer? É uma cláusula pétrea. O que quer dizer que ninguém, nenhum governante, pode mudar isso através de emenda constitucional. Nasceu com a Constituição, vai morrer assim, e é com isso que a gente trabalha. Então, a gente não trabalha com tanquinho, abdômen tanquinho, com alimento milagroso. A gente trabalha com a defesa da alimentação adequada e saudável. E a gente está esquecendo isso, e a gente não pode esquecer. Tá? Então, a gente não aprendeu, a Luana, a Manu, não me ensinaram isso. Introdução aos conceitos do orgulho da Nutri, metodologia dos desafios, corpo padrão como instrumento de exemplo aos pacientes, fundamentos do julgamento ao paciente, composição dos alimentos fitness. Não, nenhuma dessas matérias. Eu tenho certeza que vocês não aprenderam isso, e essa era a minha inquietação enquanto estudante, que eu falava, cara, isso está muito errado, não é possível. E eu trouxe esse artigo para ressaltar o quanto a nossa opinião é importante, de tudo que eu já trouxe aqui, mas que o quê? A gente tem, nos nossos perfis, esse estudo é um estudo lá da Arábia Saudita, tá? Em que os perfis de nutricionistas eram os principais gatilhos para preocupações alimentares. Então, quando as pessoas buscavam informação nutricional e encontravam perfis de nutricionistas, esses perfis eram os que mais traziam preocupações. Então, a gente está gerando confusão, porque não é que, mais uma vez, é a blogueira, é a gente, e a gente está fazendo errado, e eu estou aqui, fazendo errado também. Então, a gente está fazendo errado, por quê? Porque a gente tem que promover saúde, e a gente precisa se questionar toda vez, numa postagem, num story, se eu estou promovendo saúde ou adoecimento, porque é uma atuação antiética, ela é uma atuação adoecedora. E isso a gente vê na prática, vocês devem ver o consultório como está. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente porque muitas vezes a gente não atua com transtornos alimentares e acha isso não é da minha conta, mas cabe a todo profissional de nutrição saber que tem que atuar na prevenção. Porque se eu trabalho com emagrecimento, eu posso ter uma série de orientações que são gatilhos para transtornos alimentares. E aí a gente tem que ter essa consciência todo o tempo, porque não é para ser assim, né? Estava comendo, lembrou da Nutri, ficou triste. É para as pessoas ficarem felizes, né? Ela é uma fofa. Está comigo desde que eu era estudante, adoro esse meme. Então, não precisa ser assim. Ficar triste é para ficar feliz, porque a gente fala de comida. E aí eu prometo que eu estou terminando, eu falo muito, é difícil. O papel do nutricionista nesse cenário é educar o público sobre nutrição, baseada em evidências,
informação de qualidade que contribua para a busca e engajamento ao tratamento, principalmente aprimorar a nossa comunicação. É difícil, né? Já vou terminar aqui essa palestra com o contato da Érica, fazer essa troca, ampliar, né, com o jornalismo, porque a gente precisa melhorar a nossa oratória. A gente comunica o tempo inteiro, a gente comunica na consulta, não é só na rede social, nós somos comunicadores. E a gente tem que ter cuidado, porque artigo científico é ótimo, a gente precisa ler, mas a gente precisa saber passar para o paciente, né? Porque o paciente não vai... Ele não está lendo o artigo científico, então, por isso, a gente é tão importante e por isso que a gente precisa saber passar a mensagem. Ter cuidado com o sigilo profissional. Eu tenho um tremor na espinha toda vez que eu passo por um conteúdo e a pessoa fala assim: é que eu acabei de sair da consulta, deixa eu compartilhar uma coisa que me emocionou muito. E aí começa a falar: por favor, não façam isso. Tá? Imagina se vocês são um paciente vendo isso. É lógico que inspira, mas inspira, guarda, digere a informação e leva de uma forma genérica de uma outra vez. Tá? Incentive um pensamento crítico do seu paciente, senta, vê perfil, orienta. A gente não tem como tirar o paciente do mundo. Ele está imerso nisso e a gente precisa fazer essa orientação. O desespero da atualização constante, porque aí outro lugar, né, que a gente está enxugando o gelo, porque a gente aprende uma coisa, daqui a pouco tem que aprender outra. A velocidade é muito grande e a colaboração com profissionais de outras áreas. Hoje a gente não falou nem da saúde, né? Falou do jornalismo. E olha quanto que a Érica agregou para a gente. Então, a gente tem que aprender a fazer networking. É cansativo? Porque é muita coisa, mas tem que fazer. E aí, por que vocês decidiram cursar nutrição? Eu quero deixar essa pergunta aqui, porque muitas vezes a gente chega no curso de nutrição por questões pessoais. Eu digo, ninguém larga direito e vai para a nutrição à toa. Né? Eu fiz muitas dietas, estive nesse mundo por muito tempo, e isso me levou ao curso de nutrição. E onde eu fui me tratar? Na faculdade? Não, na terapia. Então, eu fui... E aí, a gente se trata na terapia, a gente se trata no consultório de nutrição. Eu sou nutricionista e eu faço consulta com outros nutricionistas. Isso valoriza a profissão, inclusive. E aí vocês se questionarem porque a gente é grupo de risco, tá? Para transtornos alimentares. Então, a gente não pode esquecer. E aí, depois, quando a gente tem essas questões, a gente acaba levando isso na nossa fala, na nossa informação, e acaba gerando mais gatilhos, né? Propagando mais fake news. E aí, fechando, quero dizer que eu sou nutricionista e as pessoas não terem vergonha de comer perto de mim. Não é para a gente deixar as pessoas tristes, acharem que eu só vivo de alface. Eu vi que todo mundo comeu bolo, tá? Então, a gente também come bolo. E eu também tomei suco verde e não era detox. Não me limpou, nada aconteceu. Mas eu gosto também de suco detox. Gosto de alface, gosto de bolo. E que meu trabalho se resume a prescrever dieta. Mais uma vez, dieta tem na Boa Forma, tem na Capricho, tem agora na inteligência artificial. Ou então que eu vou julgar o corpo delas. A gente não vai julgar. E quando a gente estimula esse julgamento, a gente também traz esse julgamento para a gente, né? O quanto o nosso corpo, enquanto nutricionista, é questionado. E está errado. Né? Somos pessoas que cuidam de pessoas e a gente não pode, em momento algum, esquecer disso. A gente precisa de cuidado, as pessoas precisam de cuidado, e é por isso que escutativa não é diferencial. Escutativa é o mínimo. A pessoa está ali confiando a vida dela para você. E isso é muito significativo. E é com isso muito nobre que a gente trabalha, e não com aqueles tanquinhos, né? E toda aquela moda do Instagram. A gente trabalha com a defesa da alimentação adequada e saudável. Então, deixei para vocês meu contato, esse QR Code. Tem os artigos,
tá? Que eu trouxe na palestra de hoje. Vocês podem acessar, ligado com o Drive, tá? Então, vocês vão ter todas as referências nesse QR Code. E é isso, gente. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ele tirou, eu mando. Vai. Vocês vão ter... Ele não deu tempo. Consegue projetar de novo o QR Code aqui pro pessoal? O celular estava desbloqueando. Inteligência artificial não reconheceu tão rápido. Cadê o Luiz? Nem tá mais ele. Lá no último, no final. Isso. Luciana / Luana, muito obrigado pela sua apresentação. Lu Aragão, bem interessante. Fernando, vamos chamar ela para a comissão de ética. Para a próxima advogada, né? Ajuda bastante a gente. Eu queria convidar, então, de volta a Luciana e a Érica para compor aqui a nossa mesa redonda e fazer algumas discussões. Alguém tem alguma pergunta para fazer para as palestrantes aqui? Oi, tem uma aqui no meio. Então, rapidinho o microfone chega. Pronto aí. Bom dia. Eu não consegui entender muito bem a diferença entre desinformação e misinformação, por favor. Acredito que seja para a Érica. Acho que sim. Uma ela é fabricada, as duas são notícias falsas, mas uma ela é fabricada já com o intuito de enganar. Essa é a desinformação, né? A misinformação é só um dado errado. Ela é falsa porque ela está errada, é um equívoco, mas ela não foi criada com o objetivo de realmente enganar alguém. Eu poderia ter dado um dado errado aqui hoje, seria uma misinformação. Vocês não sabem. A questão existe um debate isso. Nem sempre a gente sabe se foi misinformação ou se o intuito era realmente desinformar. Isso muitas vezes a gente não vai ter como saber. Mas se a gente estiver pensando num contexto, por exemplo, de campanhas políticas, é bem provável que o intuito seja de desinformar, exatamente. Tudo bem? Alguém mais? Tem alguma pergunta que queira fazer? Bom, eu tenho uma aqui. Quer fazer? Eu tenho aqui, você quer fazer? Vai lá. Fiquei bem pensativo na fala de vocês. A Érica trouxe algumas questões, né, e a gente trazendo para a área da saúde. Não sei se é bem uma pergunta, mas para compartilhar com vocês, né? Na vibe da cloroquina, da ivermectina que você comentou, né, a gente também viu na nossa área diversos nutrientes que se destacaram, né, na época da pandemia, né, para o uso profilático, até mesmo no tratamento da Covid-19. E aí o nosso grupo de pesquisa, a gente fizemos uma revisão de escopo sobre o uso da suplementação de vitamina D. E aí a gente percebeu que tinham dois grupos de pesquisas, né, separando em dois grupos, aquelas financiadas por empresas farmacêuticas de diagnóstico e alimentícia e o grupo de trabalhos independentes. E aí a chance de nós termos conclusões favoráveis à suplementação da vitamina D para o tratamento ou profilaxia da Covid-19 foi de quase 7 vezes mais elevada para o grupo de trabalhos que eram financiados por esses grupos de empresas, né? E aí que você trouxe na sua fala sempre alguém que lucra ali, né? Com outros objetivos, né? Aproveitando aí, né? Nadando talvez de braçadas aí numa situação de pandemia, né? Onde a gente não tinha ainda evidências científicas suficientes, né? Para atribuir práticas e condutas relacionadas à Covid-19, né? E aí, outra situação que eu me vi pensando na fala de vocês duas, tem uma pesquisa recente agora que a gente está conduzindo, trabalhando com o que chega para a gente na minha caixa de e-mail institucional, como pesquisador. Em 18 meses, a gente tem mais de 3 mil e-mails para serem analisados e ter os dados extraídos para mapear as práticas das revistas científicas predatórias. Não sei nem se seria científicas, né? Mas essas pseudo-revistas que tentam capturar, né, persuadir ali pesquisadores e tudo mais,
para a submissão de pesquisas, né? Justamente alegando ali, né, buscando as alegações que são, talvez, as lacunas das boas revistas, né? Uma tramitação mais célere, e, às vezes, até mesmo com bom qualis, né? Então, essa desinformação chega até mesmo a essas esferas da CAPES que qualificam equivocadamente essas revistas. A gente tem revistas B1, B2 e até nos estratos mais altos, A4, A3, que essas revistas possuem algumas práticas consideradas predatórias. E aí a gente vê como nós estamos imersos, né? Estamos em vários aspectos, tanto na nossa prática no consultório, quanto na produção científica, na produção do conhecimento. Então, assim, a gente está tendo que ter cada vez mais cuidado com esses aspectos, né? E o que a Luciana comentou, que me chamou a atenção, hoje em dia a gente tem artigo para tudo, né, gente? O que eu quiser, eu consigo pegar ali e me sustentar com aquilo, que é muito do que a indústria faz, né? Ela produz as evidências que são interessantes a ela para justamente atuar no lobby, né? Seja para retardar uma política pública, interferir nessa política pública, mas para beneficiar os seus interesses, as atividades corporativas. Então, a gente tem que ficar muito atento ao pegar um estudo, se debruçar sobre ele e depois traduzi-lo no nosso consultório, né? E se, de fato, o que é tratado ali naquele estudo é confiável, tem robustez, realmente é uma evidência, e se eu posso extrapolar para a ampla população. Então, não sei, não é bem uma pergunta, mas é só para a gente compartilhar algumas ideias e reflexões. Ótimo, valeu, Fernando, obrigado. E eu acho que até para a pessoa poder se respaldar em alguma coisa, né? Parece que, como o Luiz disse, né? Precisa ter uma bengala para se apoiar, para dar respaldo numa publicação, numa conduta que seja, né? E até, Fernando, é o nosso papel fazer esse filtro. A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque se tem esse mundo e as pessoas vão receber isso, o nosso papel é justamente filtrar para que o paciente receba a melhor informação, sem o viés, sem a desinformação, né, o nutricionismo, sem o sensacionalismo. Esse é o nosso verdadeiro papel. Ótimo. Eu tenho uma pergunta para cada uma, né? Porque me instigou a curiosidade da palestra da Érica em relação à palestra anterior. Existe uma IA para identificar fake news? Um aplicativo? Cadê o Luiz nessas horas? Não, ou até mesmo um aplicativo que possa fazer essa análise, ou não sei? Minha especialidade não é IA, né? Na verdade, eu até abri bastante meu coração na palestra, porque é um desafio. Eu acho que é muito complicado a gente pensar em alguma plataforma que consiga analisar a subjetividade. Né? E assim, fake news é o que a amiga ali, que eu não lembro o nome, perguntou, mas como é que a gente vai saber se é uma misinformação ou desinformação? Então, se a gente tem essa dificuldade, pensando que a inteligência artificial ela também ela é configurada ali por humanos, né? Então, se a gente tem essa dificuldade, como é que essa máquina vai conseguir saber o que se estava pensando? Eu vou pela tradução mais assim, fake news, né? Talvez a fake news sim, porque a fake news é a notícia em formato jornalístico que é falsa. Então, talvez, embora que com a inteligência artificial esteja bem mais elaborado, só um parêntese, antes a gente fazia essa apresentação e a gente dava até exemplos assim, olha, se vocês virem uma matéria que está sem fonte, que está com uma manchete mais sensacionalista, desconfie. Mas aí, na hora de preparar essa, eu falei assim, eu acho que não vale mais assim falar em tantos detalhes, porque as coisas estão tão rebuscadas, a inteligência artificial ela é tão minuciosa no que está fazendo, que eu acho que é mais fácil a gente realmente entender e tentar combater do que ficar dizendo, olhe se foi assinada a matéria. Mas, enfim, acho que eu não respondi. Pronto, chegou o Luiz agora para fazer consultoria ali para a gente, entendeu? Tem aplicativo para fake news? IA? Existe, só que não é utilizado, porque a gente não tem uma regulamentação do que é fake news. Mais ou menos o que é, exatamente. Exatamente o que a Érica comentou aqui, que é difícil de identificar, né, às vezes, a subjetividade. Bem interessante. E eu achei muito interessante também na palestra da Luciana sobre o artigo
que gera um artigo sobre o perfil de nutricionistas que geram confusão. E temos muitos nutricionistas aqui hoje, né? E isso é muito interessante, cabe bem aqui no nosso evento, né? E aí eu queria saber de você, se você, lendo esse artigo, se você traz alguma coisa para compartilhar com a gente, sobre exemplos, que tipos de informações são essas que, por exemplo, o artigo comentou, ou que você vê na sua experiência prática, que causam confusão em relação à alimentação, dieta e nutrição? Sim. É um artigo que avalia o aumento das preocupações alimentares a partir da obtenção de informações sobre nutrição. E aí, mais uma vez, a gente acha que vai ser a blogueira, né? Mas o artigo traz sobre as nutricionistas. E o que fala no artigo, né? O que é compartilhado sobre dietas, sobre alimentação. E acho que o primeiro slide que eu trouxe hoje aqui é muito do que a gente vê. O primeiro e o segundo slide, né? Muito do que a gente vê nas redes sociais e é o que gera preocupação nos nossos pacientes, que é toda essa confusão, a partir da dicotomização, né? Essa diferença do alimento bom para o alimento ruim, esse pode, esse não pode, esse é certo, aquele é errado. E é isso que a gente vê gerando tanta confusão nos nossos pacientes. E pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de conteúdo que tem predisposição acabam desenvolvendo transtornos alimentares. Ou pessoas que estão fora do padrão, ou pessoas com obesidade, ou outras questões também. A gente não pode falar apenas de obesidade, mas outras questões de raça, de gênero. Pessoas que estão fora daquele perfil acabam se sentindo estigmatizadas e não sentem que podem ser cuidadas, né, que tem espaço para elas dentro da área da saúde. E a saúde hoje precisa ser cada vez mais inclusiva, o nosso papel precisa cada vez ser mais inclusivo, e lembrar que pessoas são diferentes, pessoas são diversas, e a gente, enquanto nutricionista, precisa contemplar essa diversidade. E aí, respondendo, né, os nutricionistas, com seus perfis, né, sobre dieta e etc., eram um dos principais gatilhos, né, um dos principais fatores de risco para o aumento dessas preocupações. Legal. E você comentando sobre isso, me chamou a atenção sobre as famosas fotos de antes e depois. Que muitas pessoas não veem problema nisso, né? Mas, como você bem falou, sim, gatilhos. Gatilhos, né? Eu não vou passar ilesa sem falar do Código de Ética, e a gente fica, nossa, que raiva do Código de Ética, que proíbe isso, proíbe aquilo. E eu acho que quando a gente lê o Código de Ética e a gente verdadeiramente entende o nosso papel enquanto promotor de saúde, enquanto promotor da alimentação adequada e saudável, as coisas fazem sentido, né? Se eu posto antes e depois, como que a pessoa do antes se sente? Ela sente que o corpo dela está errado, que existe um corpo melhor, que existe como mudar, que aquele caminho é possível para ela, e pessoas diferentes têm resultados diferentes. Então, a gente não pode prometer um resultado milagroso, especialmente quando a gente fala do emagrecimento, né? Babi está aqui para falar melhor do que eu sobre a obesidade, o quanto que tem ela é multifatorial. Então, o quanto a gente precisa ter esse olhar, não ter um olhar reducionista. E aí não é só o antes e depois, né? Muita coisa que está errada. Tem muitos códigos de ética. Quer comentar? Deixa eu dar aqui para o André, que pediu aqui. É bem rápido, gente. Eu fico pensando assim, a gente fica muito ligado com a questão da fidelidade, né? Como fidelizar um paciente, como fazer com que o paciente chegue até você. E aí o pessoal cria essa ideia de que o antes e o depois é um sinal favorável. Eu fico muito assustada porque a gente esquece da técnica dietética, a gente esquece do alimento, a gente esquece das preparações, a gente esquece da comida, né? O antes e depois é simplesmente uma imagem, mas o que a pessoa realmente come, ou o que ela pode realmente comer, e a gente sabe que a gente tem prazer, né, a mastigar, a comer, a ver o alimento. E é tudo, o alimento é tudo. Afeto, né, família, são lembranças. Então, que a gente fidelize, tá, nas nossas redes sociais, é mais um apelo meu, é que a gente fidelize o alimento,
que eu acho que vai ter muito mais procura, porque as pessoas querem comer, né? E comer e viver bem. Eu acho que o corpo vai ser um resultado. Obrigada. Comer bolo, alface, bem divertido. Eu estava esperando a Luciana tocar no Código de Ética. Não, só para lembrar, né, gente, que recentemente a gente passou por uma consulta pública, né? Não sei se todo mundo acompanhou e se teve a oportunidade de contribuir. As opiniões não precisam ser todas iguais, né? Acho que o debate ele é colocado periodicamente, né? A gente veio de um código de ética lá de 2004, que depois de 2010 ele começou a sofrer um processo de diálogo e passou por todas as etapas, né, de discussões, tanto no sistema CFN-CRN, quanto na academia, nas associações, com oficinas, com consulta pública, né? E aí a gente tem o vigente desde 2018, que está sendo, que foi colocada uma proposta para consulta pública agora. Então é importante que vocês estejam próximos das entidades de classe, né, para que vocês acompanhem e participem desses processos, sejam atuantes nisso, para que estejamos juntos, né, em todos esses desafios da nossa profissão e da sociedade brasileira. Mas gostaria de chamar a atenção que não se trata apenas de, pelo menos do código vigente, de ter dois momentos de antes e depois. É do uso de imagem corporal, né, como um todo. E da gente lembrar o que a Luciana muito bem colocou, né, o nutricionista como um profissional de saúde e o que a gente está promovendo, o que a gente está traduzindo para a sociedade sobre a nossa profissão nas redes sociais. Essas práticas acabam nos reduzindo a emagrecedores, sem dúvida nenhuma, né? E reduzindo muito a nossa atuação profissional e como a sociedade enxerga a gente, né? Então, acho que essa atuação nossa nas mídias sociais é um caminho também, assim como a IAC não tem volta, a gente pode usar, é um direito nosso, mas a gente tem deveres importantes para manter o bom uso desse espaço, né, para a nossa atuação profissional. Então, só para destacar a consulta pública, para vocês acompanharem esses processos. E também, se quiser polemizar um pouquinho sobre alguns artigos, a gente pode polemizar também, para discutir. Vou te chamar para dar palestra. Mas, valeu, Fernando, obrigado. Eu ia comentar exatamente sobre isso, né, que terminou há pouco tempo, né, consulta pública, se eu não me engano. E tivemos uma boa participação, eu comentei com a Ana Carolina sobre isso. E eu acho que, assim, por mais que tenha acabado o tempo de contribuição, é importante acompanhar. Acho que tem que acompanhar de perto, tem que estar sempre se atualizando. Tem gente que, às vezes, nutricionistas já formados chegam e falam: eu nunca li o Código de Ética. Eu falei: mas você se formou em nutrição. Então, é dever do próprio profissional ele saber sobre a profissão, e principalmente o Código de Ética e Nutrição. Então, tem que estar sempre acompanhando as postagens, acompanhar o que está acontecendo dentro da área, né? A gente tem que estar sempre envolvido com isso. E aí, uma questão que a Luciana comentou aqui sobre a questão da foto de antes e depois. É inevitável, a gente tem que comentar sobre isso, né? Mas a partir do momento que você posta, ela se torna pública. Se essa foto se torna pública, qualquer pessoa pode usar isso, para o bem ou para o mal, para informação correta ou informação também inventada, ou fake news, né? E aí teve um comentário muito interessante no seminário do sistema, que nós participamos do CRN e CFN. A coordenadora de comunicação fez uma palestra sobre isso, sobre antes e depois, quase, né, sobre postagem em rede social. E ela descobriu que uma foto do Brasil, de uma brasileira, foi parar num perfil da Rússia. E estavam vendendo como emagrecer. E aí? Pode ser a foto do seu paciente, que está indo parar em outro país, por exemplo. Até porque está na cláusula do Instagram. Se você usa o Instagram, você está ciente de que toda foto que você publicar ali é público. Se é público, qualquer um pode usar, certo? E a foto é de quem? É sua ou é do teu paciente? Que na, digamos, falta de conhecimento do seu paciente, ele acha que é muito divertido marcar e tudo mais. E aí o profissional acha: não, vou compartilhar, né? Mas a gente está sempre divulgando a imagem de outra pessoa, né? Então, um outro ponto importante que eu acho interessante é que ninguém posta derrota, né? Ninguém posta derrota. A pessoa só posta felicidade, ninguém tá triste, né? Ninguém posta: fiz uma dieta com meu nutricionista e engordei. Ninguém fala isso, né? Ninguém, melhorei minha alimentação. Quanto peso? De 70. Emagreceu? Não, estou com 70. Ninguém posta dessa forma, mas melhorou o hábito alimentar, começou a comer alface, começou a comer bolo, não restringiu nada. Comeu alimento e não suplemento.
Não estou sendo contra nem suplemento, nem defendendo, mas, né, a gente tem sempre que valorizar o alimento. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente considerar. Eu não vou tentar não me alongar aqui, para a gente também não passar muito do nosso horário. Então, teve uma frase simples, super simples, que essa moça deu uma palestra lá no Congresso, que foi, na dúvida, não posta. Isso não vai fazer diferença no seu profissionalismo, vai por mim. Não vai fazer diferença. Até porque, para ganhar engajamento, a gente não precisa de engajamento por foto de antes e depois. Tem muitas outras ferramentas que nós podemos utilizar para ter engajamento, como o Luiz falou. Nós precisamos ser profissionais. E nem por isso você precisa passar por cima do código de ética e conduta do nutricionista. Então, repensem. Então, analisem, busquem informação, tem inteligência artificial para isso, né? Temos muitas ferramentas para buscar isso, e o próprio Conselho Regional de Nutrição, CFN, tem lá o link com os arquivos em PDF sobre guia de postagem em rede social, como ser ético nas mídias sociais, né? A gente volta e meia divulga isso lá no perfil do CRN. E aí, só para trazer uns dados, né? E eu vou fazer agora o meu papel de comissão de ética. Eu tenho alguns dados aqui muito interessantes, que às vezes as pessoas não ficam sabendo porque os processos são sigilosos, mas a gente tem números, né, sobre denúncias que chegam no Conselho. E só no ano passado foram 235 denúncias que chegaram, denúncias éticas, né? Num total deram 69 notificações. O que são notificações? Um aviso. Olha, está indo em conflito ao Código de Ética, isso é uma notificação para que você possa se ajustar. Desse total de denúncias, ainda tivemos 18 convocações para ações orientadoras, para que a gente pudesse fazer uma orientação por videoconferência, ou às vezes até presencial. E muitas delas, às vezes, são encaminhadas para assinatura de termos de ajuste ético, né? Então, é bem interessante observar isso. E desse total de denúncias, 20 foram encaminhadas direto para processo ético disciplinar. Aí vocês vão falar assim, ué, mas eu não fico sabendo disso. Sim, porque é anônimo. E as denúncias que são anônimas, muitas das pessoas que fazem denúncias e elas optam por colocar lá denúncia anônima, mas eu não fiquei sabendo, porque é anônimo. Então, se a pessoa quiser se identificar, tem a opção, denúncia identificada. A pessoa que se identifica, ela acompanha o processo do início ao fim e fica sabendo exatamente o que aconteceu através de uma denúncia ética, né? Então, é interessante a gente saber até como funciona mesmo o sistema, né? E os números eles vêm crescendo bastante, tá? Esse ano a gente já tem 130 denúncias, mais ou menos, que eu perguntei ali para o pessoal da comissão. E o que tem crescendo também é o número de estudantes também, agora, querendo ser nutricionistas antes de se formar. Aí eu pergunto, ele aprendeu isso na faculdade, lá, com as professoras? Não, né? Isso não é ensinado na faculdade, isso é fato. Isso é ensinado aonde? Na própria rede social. Que muitas das vezes a pessoa se torna replicadora fica imitando, né? Vira uma rede de imitação. E eu comento isso com meus alunos muitas das vezes, parece que é tudo mais do mesmo, né? Então, assim, eu acho interessante vocês observarem essas formas de denúncia, né? Que eu anotei aqui alguns comentários, né? Tendo provas concretas, é passível de ser apurado indícios de infração, né? E muitas das provas são obtidas por mídias sociais. Na maioria dos casos, principalmente denúncias éticas, elas são por prints de vídeos que são postados na internet. Então, muitos dos processos eles seguem sigilosos, né? E o que é interessante, a gente só consegue ficar sabendo o que aconteceu com um processo ético quando ele só fica público de acordo com a penalidade. Então, por exemplo, se eu der uma penalidade de advertência, uma repreensão, isso não fica público. Mas só fica público o que afeta a sociedade. E o que afeta a sociedade? Quando tem suspensão do atendimento profissional. E pode acontecer. E volta e meia acontece isso mesmo. Ou então, quando tem cancelamento do registro profissional. E aí, por que eu estou citando isso? Porque o perfil das denúncias que estão chegando no setor de ética e na comissão de ética tem cada vez se aprimorado, eu diria. Tem modificando cada vez mais, como denúncias de assédio, gordofobia. E aí eu vou passar para... E isso é verdade, tá, gente? Essa semana a gente julgou sobre isso. Suplementação por via retal. Como é que é?
Desparasitação por fases da Lua. Gente, nutricionista fazendo esse tipo de oferta de serviço. Se é capacitado ou não. E não entrega do serviço pago, isso também aí até questões de consumidor, né? Consulta ou plano alimentar. Tem outras aqui também, como, por exemplo, essas a gente pega bastante. Prescrição de medicamentos e hormônios. Né? Isso a gente tem observado bastante o aumento, um número bem crescente nessa infração. E também realização de procedimentos, tipo procedimentos estéticos, sem habilitação estética. Ué, mas nutricionista não é estético? Mas isso é procedimento invasivo. Vamos trabalhar com alimento, não é verdade? E outra, que é muito recorrente também, é a ausência do registro em PICS, que é a práticas integrativas e complementares de saúde. Então, é interessante que, se você se formou fitoterapia, práticas integrativas, tem que ter o registro, tem que ser registrado para poder fazer esse tipo de atendimento. Então, assim, eu não estou inventando isso, gente, tanto que eu tive que anotar para poder lembrar disso. Isso daqui foram casos reais que já chegaram no Conselho, na Comissão de Ética, a gente está tendo que julgar. Então, muito cuidado. A gente está trabalhando com vidas e não simplesmente com um robô que está obeso e agora eu vou emagrecer. Não, a gente está trabalhando com vida, com saúde e principalmente com a parte de transtornos alimentares, que foi o que a Luciana comentou aqui. Ok? Então, a Comissão de Ética está aí para exatamente isso, para que a gente possa fazer a apuração de todas essas denúncias que chegam para a gente. Ok? É isso, gente. Muito obrigado aí pela participação aí no evento. Obrigado, Luciana. Obrigado, Érica.